Vou contar-te algo que não costumo partilhar por aqui. Quem acompanha a minha jornada aqui no canal sabe que a minha última prova em caminho não correu bem. Eu tinha treinado bem, estava preparado fisicamente e correu mal. Comecei a ter várias sensações más durante a bike e senti que era o momento de parar e de não massacrar mais o corpo. Nas primeiras horas depois da prova fiz exatamente o que a maioria dos atletas faz. Entrei em loop, a rever cada momento e o que é que podia ter feito diferente, a questionar os motivos, a questionar se o treino tinha sido adequado, se as escolhas da nutrição, a minha capacidade. E depois lembrei-me de algo que aprendi a partilhar e a trabalhar com os atletas com quem acompanho e que mudou completamente a forma como processei a prova depois. E hoje vou partilhar contigo as 3 coisas que os atletas de elite fazem diferente depois de uma má prova. E não é para te sentires melhor, é para cresceres com ela. Se caíste aqui de paraquedas no canal, sou o Ivo, mental coach e triatleta amador e trabalho a preparação mental de atletas de várias modalidades. E o que vais ouvir hoje é um protocolo que uso comigo próprio e com atletas que acompanho depois dos resultados que ficam abaixo do esperado. Antes de falar das 3 coisas, preciso de falar dos 2 erros que a maioria dos atletas comete depois de uma má prova, porque são opostos e ambos são igualmente destrutivos. O primeiro erro é a autocrítica destrutiva. Entrar em loop, rever cada erro, questionar tudo, num estado emocional elevado, onde o juízo racional está completamente comprometido. E o resultado é uma análise distorcida que gera conclusões erradas e mina completamente a confiança. O segundo erro é o bypass emocional. É fazer de conta que não aconteceu, passar para o próximo treino sem processar e fingir que já passou. O resultado é que o padrão que causou a má prova permanece e pode voltar a aparecer. E os atletas da elite fazem algo diferente de ambos. Nem destroem, nem ignoram. Processam com o método. Djokovic perdeu finais de grandes slams e parecia ter ganho. Mo Farah ficou em último numa corrida importante antes de ganhar o Ouro Olímpico e a diferença entre eles e a maioria dos atletas não foi o talento. Foi o protocolo mental depois da derrota. A primeira coisa que os atletas da elite fazem é não analisar a prova quando estão dentro da emoção dela. Parece óbvio quando dito, mas na prática a maioria dos atletas começa a análise ainda na prova. Às vezes mesmo durante a prova, porque é que não estou a conseguir, o que é que eu fiz mal, o que é que eu devia ter feito diferente. E o problema é que a análise emocional é sempre distorcida. Quando o sistema límbico está ativo, quando estás em stress, desilusão, frustração, o córtex pré-frontal, que é onde os pensamentos racionais acontecem, tem menos recursos disponíveis. Ou seja, a análise que fazes nas primeiras horas depois de uma má prova é sempre feita com o pior instrumento disponível. E podes gerar conclusões completamente erradas sobre o que aconteceu e sobre o que tu precisas de mudar. A regra que utilizo comigo próprio e a que ensino aos atletas com quem trabalho é esta. A noite da prova é para recuperar, não para analisar. A análise estruturada começa no dia seguinte à prova, ou 2 dias depois, se a carga emocional ainda sentires que está elevada. Por isso, depois da tua próxima prova difícil, escreve apenas uma frase nessa noite. Como é que eu me senti hoje? Só isso. E a análise detalhada, o que correu bem, o que é que mudavas, o que é que precisas trabalhar, faz nas 24 horas, 48 horas depois, com a cabeça descansada e com o emocional estabilizado. A segunda coisa que os atletas de elite fazem diferente é a qualidade da análise quando ela acontece. A análise da maioria dos atletas é crítica e não estruturada. Correu mal porque eu não estava preparado, sou lento, a resistência é fraca, nunca consigo em competição o que faço no treino. E estas conclusões são vagas, globais e emocionais e não te dizem nada de útil. E pior, reforçam a narrativa negativa sobre a tua identidade como atleta. Os atletas de elite fazem uma análise com perguntas específicas. E eu tenho um protocolo de 5 perguntas que uso com atletas que acompanho. O que é que correu bem nesta prova, mesmo que pequeno? Qual foi o momento específico em que as coisas mudaram? O que é que estava no meu controle e o que é que não estava? O que é que posso trabalhar concretamente até à próxima prova? E o que esta prova me ensinou sobre mim próprio como atleta. Nota a diferença. Não é correr mal porque sou fraco, mas sim, no quilómetro 30 da corrida perdi o foco quando o ritmo caiu e posso trabalhar isso agora nos treinos simulando fadiga. Uma é a crítica que paralisa e a outra é uma análise que liberta. Copia estas 5 perguntas para o teu telemóvel ou caderno e após uma próxima prova responde a cada uma
delas nas próximas 24 ou 48 horas. E não precisas de escrever muito, 1 ou 2 frases por pergunta. O importante é a estrutura. Depois de uma má prova, há 2 tipos de regresso ao treino. O primeiro é um regresso reativo. Treinar mais intenso, treinar com raiva ou por vergonha, para apagar o mau resultado, para provar algo. Este regresso é perigoso, porque é movido pela emoção e não pela razão. Frequentemente leva a overtraining, lesões e más performances. O segundo é o regresso intencional. Voltar ao treino com um objetivo específico, que emergiu da análise. A análise mostrou que perco o foco mental nos últimos 20% do esforço, por isso nas próximas 3 semanas eu vou trabalhar especificamente isso. O meu Farah, depois de ficar em último numa corrida importante, não treinou mais. Treinou de forma mais específica, focando exatamente na fraqueza que a corrida expôs. E venceu o ouro olímpico na mesma época. Por isso, na tua próxima análise pós-prova, define uma frase de intenção para o regresso ao treino. As próximas X semanas vou especificamente trabalhar e a fraqueza que a prova expôs. Esta frase transforma uma derrota numa direção. E uma direção é tudo. A diferença entre um atleta que cresce e um que fica parado não está nos bons resultados. Está em sim como reage aos maus. E essa reação não é talento, é uma competência e treina-se. Se este vídeo te deu ferramentas reais para a próxima vez que as coisas não correrem como querias, então o melhor que podes fazer é subscrever este canal e ativar as notificações, para não perderes o próximo vídeo. As más provas não definem os atletas, mas sim a resposta como se dá a essas más provas. Partilha este vídeo com um atleta que recentemente teve uma prova difícil ou que simplesmente precisa de ouvir isso. Pode fazer a diferença. Até o próximo vídeo.